aqui no Centro Espírita Meimei, casa fundada por Chico Xavier, em 31 de julho de 1952, portanto, esse ano comemoramos 70 anos dos trabalhos ininterruptos dessa casa, que é um legado que Chico e os amigos deixaram para todos nós. Estamos aqui, então, em mais um bate-papo no segundo encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e a sua obra espírita cristã, também sediando o Encontro Nacional dos Amigos do Chico. E para isso nós reunimos alguns amigos, algumas pessoas que aqui estão, que conviveram com Chico e vêm trazer para a gente essas histórias, depoimentos e ensinamentos que com certeza advêm do mínimo contato com Chico Xavier, né, que vem nos esclarecer e abrilhantar o nosso encontro, que tem o tema central Cura com Chico Xavier, né? Então, nós aqui estamos e vamos apresentar os nossos convidados, que é a dona Dalva Lucila, que é filha dos queridos saudoso Major, sobrinha do Arnaldo Rocha e da Meimei. Nós temos aqui a Ana Maria Machado, a nossa naninha, que é filha do Zeca Machado, companheiro de trabalho do Chico, que também fundou o Grupo Sheila aqui nessa casa e mais tarde, com sede própria, ainda mantém uma reunião junto conosco. Bárbara Valesca, também lá do Grupo Sheila, trabalhadora incansável, que tem histórias interessantes a nos trazer. Dona Marta Xavier, né, que é nora do José Xavier, irmão do Chico, nora de Geni e José Xavier, casado com o nosso saudoso Renaud. E o José Eustáquio Machado, que é filho também do Zeca Machado, que já demos todas as referências, que ele é irmão da Naninha, que vem trazer para todos nós o assunto da tarde de hoje. Então sejam todos bem-vindos e é com muita alegria no coração, na certeza que os companheiros dessa casa, inclusive o Chico, aqui estão conosco, né, para receber esse nosso pleito de gratidão. Ok, gente? Então vamos começar o nosso bate-papo com Dona Marta, né? Dona Marta, ela teve uma vivência estreita com Chico, casada com o sobrinho, na época do Chico em trabalho aqui. Então ela tem uma intimidade no lar, né, com Chico Xavier. O que a senhora tem para nos contar, Dona Marta? O que eu tenho para contar é o seguinte, sabe? Chico foi uma pessoa que ele visitou muito a minha casa. Ele ia muito lá, ainda mais depois que eu tive as crianças, ele ia sempre brincar com as crianças, ele não conversava em religião quando ele ia visitar. Ele só brincava, contava anedotas, sabe? Ele na Renault fazia farra, conversava muito, contando a história deles lá. Então ele ia muito lá. Depois ele foi embora para Uberaba. A gente ficava esperando ele chegar aqui, as meninas principalmente, porque ele já vinha com aquele dinheirinho enroladinho na mão, para pôr na mão de cada uma delas. Então a gente ficava, Chico vai chegar, Chico vai chegar. Aí aí de manhã cedo, Lucília levantava e falava assim, você viu o urubu? Porque Chico tem aí. Aí ele ia de madrugada na casa de Lucília, ficava lá um pouco. Aí no outro dia ele ia de dia, passeava, cumprimentava todo mundo. Então é aquela beleza de pessoa que ele foi toda a vida, uma pessoa que é o amor, é a caridade, é a fé, né? Chico é tudo isso. E eu falo muito que outro Chico Xavier nunca mais vai vir na Terra. É único, né? É único. No meu pensar, eu penso isso. Isso. O Chico é único, o outro não vem mesmo. Tem muitos médios, muito bons, mas igual Chico não vem mais não. O exemplo que ele deixou além da obra, né, Dona Marta? Dona Marta, e a Geni, que era sua sogra, era muito próxima a Chico, a gente vê, ela acompanhava todas as tarefas, né?
Eu fiz uma estatística aqui da década de 50, Chico faltou uma vez, foi em uma reunião, ela nunca faltou. Ela vinha toda terça-feira e ela segurava a mensagem para ele no Luiz Gonzaga. Ela que sentava na beirada da mesa e segurava a mensagem. E Dona Marta, né, a senhora ficou residindo até os dias de hoje, onde foi a primeira sede de trabalhos do Chico, do Luiz Gonzaga, né? No meu quarto que eu durmo até hoje, graças a Deus, é uma bênção de Deus. Porque Chico psicografou pela primeira vez naquele quarto. Olha só que maravilha, hein? Ele psicografou que o centro teve em vários lugares, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Depois, ultimamente, em construção, a sede agora, ele era lá em casa. É verdade. Os registros históricos que a gente tem é do Chico recebendo o pessoal ali, antes da fundação da nova sede, né? Então, eu ia muito lá, eu não era casada com o Renault ainda não, mas eu ia muito lá na casa de Geni, então ela tinha uns pés de jasmim, banhava aqueles galinhos de flor e punha a mesa era grande igual essa, mas era tudo muito simples, muito velho. Aí ela punha um raminho de jasmim ao redor da mesa toda, para as pessoas chegarem. Aquele carinho, né? Aquele carinho. Que beleza. Pois é, Dona Marta, ficamos muito felizes com a sua presença aqui. No centro também, arrumando o centro, fazendo faxina, limpando. Ela que fazia esse trabalho. Luiz Gonzaga. A gente vê os registros históricos, a presença marcante da Geni, né, esposa de José Xavier, que também foi um grande companheiro do Chico no início das tarefas, né? Pois é, Dona Marta, muito obrigado. Nós vamos falar com Bárbara agora, porque Bárbara também tem uma história que vem lá da bisavó, né? Que teve o primeiro contato com Chico na sua reencarnação. Conta um pouco para nós, Bárbara, dessa história. Bom, essa é uma história que a vovó Laia falava. É minha bisavó. E ela foi a parteira do nascimento do Chico. E quando Dona Maria também morreu, a mãe do Chico, morreu nos braços dela. Olha só. E a casa dela era em frente ao Luiz Gonzaga, né? Em frente à casa de Chico, que hoje é o Luiz Gonzaga. Isso mesmo. E eu me lembro muito, eu era bem nova, boba, porque a gente era bobo, né? Uns 10, 11 anos, eu via Chico saindo do Luiz Gonzaga, porque eu dormia com ela, porque ela já estava bem idosa, ela morreu com 105 anos, então eu dormia com ela e eu via o Chico entrando e colocando um dinheiro para ela em cima de um móvel que tinha do lado da cama dela, para ela jogar no bicho. Porque ela adorava jogar no bicho, ela jogava de manhã e de noite. Então ele saía do Luiz Gonzaga e passava lá, elas dormindo, e colocava o dinheiro lá para ela jogar no bicho. E assim, eu tive essa oportunidade maravilhosa de ver o Chico entrando e tudo, mas a gente novinha não dava muita confiança para essas coisas que hoje a gente quer preservar, né? Mas eu, com a Eliana Machado, todo 31, quando o Chico mudou para Uberaba, eu e a Eliana íamos ao asilo, né, para poder ver o Chico psicografar. E a Eliana, sempre ele chamava para sentar lá na mesa, para conversar com ela. Eliana era uma grande médium, filha do Zeca Machado, e recebia a Sheila, com o sotaque bem carregado também. E depois, que ele já não vinha mais a Pedro Leopoldo, nós passamos a ir a Uberaba. Pelo menos uma vez no ano a gente ia. E um mês antes dele desencarnar, eu, John e Arlete estávamos lá conversando com ele. Ele já quase nem falava quase nada, mas a gente foi, e foi a última vez que eu pude ter contato com o Chico.
mas a saudade é muito grande, muito grande. Agora, também não sei se, por acaso, a casa de Chico, o endereço da casa de Chico que ele morou, aqui em Pedro Leopoldo, depois que saiu da casa de Lucília, né? A rua é em nome do meu avô, Pedro José da Silva, conhecido como Pedro 50. Então, é uma história que a gente tem, né? Graças a Deus, a gente tem doces lembranças do nosso querido Chico, né? São lembranças que a gente não pensa em apagar nunca. Ô, Bárbara, você falando aí da meninice, que a gente era bobo, na verdade, a gente via Chico como um tio, irmão daquelas pessoas que era, igual você era vizinha de Lucília, que era uma irmã dele, eu era vizinho de Dália. Isso. E a gente via Chico nesse movimento, a gente criança, era um tio, irmão de uma pessoa, né, que a gente gostava muito, e a bondade do Chico transcendia. Eu lembro na minha infância da festa das mães que ele ia lá no industrial, da fábrica de tecido, ele queria saber como foi o Natal, então a gente achava aquilo tão bonito da parte dele. Mais tarde, na adolescência, que fomos descobrir a obra do Chico, e depois o contato com ele já aqui nessa casa. Então a gente vê a grandeza, né, do Chico Xavier, como você disse muito bem, a gente tentando preservar, né? Isso. Toda essa eu história. Me lembro muito do Natal, dos natais, né? Lá no Luiz Gonzaga, porque minha família é toda católica, muito católica. Sou eu espírita. Então, eu ficava no muro, porque a gente não podia entrar no Luiz Gonzaga, porque era um centro, a gente não podia ir à rua da igreja católica, né, que tinha. Então, não podia misturar de jeito nenhum. O padre via, né? O padre via. Então, mesmo criança, a gente sabia que não podia. E uma coisa muito engraçada, Eugênio, minha bisavó mandava chamar o Chico na venda, pedia o dono da venda para deixar o Chico ir na casa dela para ler uma carta que ela tinha recebido de um parente. Mas não era para isso, era para ela dar para ele alguma comida, porque elas eram as maiores quitandeiras de Pedro Leopoldo, ela e a filha. Então sabia da dificuldade dele, então mandava pedir para ele ir lá, e ele ia, e elas ofereciam alguma coisa para ele. Como diz o Chico, esse tempo teve muito bom apetite, né? Eu gostava. O bolso andava cheio. É de um doce, então. É isso aí, Bárbara. Obrigado.